Olá, turma. Como vocês já estão sabendo, né, a professora Marta precisou tirar licença agora, né, para ter bebê. E daqui para frente, então até o final desse semestre, a disciplina de Lógica, Matemática Computacional vai ser comigo, né, professor Vitor. Alguns de vocês devem lembrar de mim como coordenador do curso, né, conhecer por esse motivo. Mas assim, o importante nesse momento agora é vocês terem sempre assim a liberdade de estarem conversando comigo, né? Agora sobre a disciplina, como professor, né? E também, claro, já que a professora Marta fez um excelente trabalho com vocês, né? Tentar sanar também algumas eventuais dúvidas de listas de exercício anteriores e atividades avaliativas que já passaram, né? Às vezes até negociar alguma questão de pontuação, porque na verdade eu estou acompanhando essa disciplina, vamos dizer assim, nos bastidores, né? Desde o início, junto com o trabalho da Marta. Então, uma coisa que é interessante a gente tentar já situar aqui a nossa situação é o seguinte: vocês já fizeram algumas listas de exercício, né? Essas listas de exercício com valor de 20 pontos, depois o valor dessas listas foram gradativamente aumentando. Teve lista aqui que eu já vi que teve valor de 25 pontos, né? Vou até procurar aqui, ó, listas de 20 pontos. Aqui foi aquele intervalo, recesso, férias, né, que embananou um pouco o nosso ritmo aí, atrapalhou um pouco. Eu sei que tanto para professor quanto para estudante, essa parada, ela deu uma freada no nosso ritmo mesmo e alguns devem ainda estar saindo da inércia, né, voltando aí aos trabalhos efetivamente realizando as atividades, né? Mas assim, né, por exemplo, essa lista aqui, né, 25 pontos que eu comentei, semana 15, de 8 de fevereiro a 14 de fevereiro. A data de entrega dessa lista, por exemplo, foi 28/2, né? Eu não chequei se todos entregaram essa lista, mas já é uma coisa que eu preciso começar a verificar com vocês se alguém não entregou alguma dessas listas, né? Verificar de repente a necessidade de extensão de prazo. Estou vendo que a lista da semana 16 também está com dia 28/2, né? E assim vai. Bom, pelos valores dessas listas de exercício, eu acho que já inclusive fechou todos os 100 pontos que vocês precisavam, né? Pelo que eu conversei com a Marta lá, mas eu acho que algumas listas vocês ainda não entregaram. Ela falou comigo que corrigiu até a lista 3, né? Então, a partir da lista 4, a correção da lista já vai ser comigo, né? Essa lista 4, ela já é uma lista que vai envolver basicamente todo o conteúdo de lógica que vocês precisam aprender nesse semestre, né? Que seria comando de decisão, comandos de repetição, e aí dentro desses problemas de comandos de repetição, problemas com quantidade determinada já de repetições que um determinado trecho de código precisa fazer, ou repetições que são dependentes das entradas do usuário, por exemplo, faz um programa lá que enquanto o usuário não digitar determinado valor, eu continuo, né, executando a tarefa, eu continuo executando o programa, né, o programa continua em funcionamento. Aqui, ó, essa semana 20, 15 de março, né, vamos dizer assim, começamos agora, né, ela tem aqui uma atividade que é fazer a quinta lista de exercício.
Essa quinta lista de exercícios, eu vou precisar que vocês já resolvam essa lista, né? É claro, junto comigo, né? Eu vou resolver alguns problemas com vocês dessa lista e tal, mas já pensando em utilizar a linguagem de programação Python, né? Talvez a Marta tenha falado com vocês que o semestre todo seria com a linguagem Portugal. Se vocês conseguiram já fazer todas as listas até agora com o Portugal, né, utilizando o Visual G, o Visual, certamente vocês já aprenderam o paradigma de programação que precisa ser assimilado agora, nesse momento, no curso, né? Vocês já aprenderam a lógica. Por que eu quero introduzir Python nessa reta final? Porque no próximo semestre vocês vão entrar na disciplina de técnicas de programação. E a disciplina de técnicas de programação ela é toda em Python e pode ser que o professor não tenha tempo na disciplina dele para fazer uma introdução tão aprofundada ou tão detalhada, né, ou tão com paciência da linguagem Python para vocês. Então eu preciso fazer essa introdução de Python com vocês agora, né? E aí a minha estratégia então daqui até o final do semestre vai ser o quê? Eu vou atacar com vocês, quer dizer, eu vou corrigir a quarta lista, né? Trabalhando com vocês o Visual G, tranquilo, sem problema. E se algum exercício lá eu sentir que vale a pena, eu já posso, inclusive, colocar a solução dele em Python também, tá? Mas a quinta lista eu vou trabalhar ela com as duas linguagens. Eu já vou resolver, né, o início dela com Visual G e Python, Visual G e Python, Visual G e Python. E aí vocês vão percebendo a similaridade, né, a semelhança entre as duas linguagens, né? Então, para essa semana, né, que é essa semana 20, além dessa lista de exercícios, nós vamos fazer então uma introdução a Python. Então, quarta-feira, mais tardar na quinta-feira, eu vou estar postando um vídeo para vocês, né, dando uma aula de Python para vocês mesmos, mostrando o que é a linguagem Python, né, mostrando as características dela. Vou separar em vídeos menores para não ficar uma coisa muito cansativa, mas então vai ser um vídeo apresentando Python, outro vídeo apresentando o ambiente que a gente vai programar com Python, né? E um outro vídeo com a resolução de alguns exercícios dessa lista, que é a quinta lista já, tá? Vou até... cadê aqui? Acho que a professora coloca essa quinta lista, as listas ela coloca aqui em cima, né? Atividades, papapá, fazer exercício, fazer terceira lista. Sim, é porque aqui fazer download da lista. Será que a gente não colocou ainda a lista? Bom, de qualquer forma, a lista vai estar disponibilizada aqui, né? E eu vou abrir a lista para vocês. Essa daqui, ó, aqui a quinta lista, desculpa, tá aqui, ó, a quinta lista. Vou fazer o download dessa lista só para ilustrar para vocês, assim, rapidamente, como é que seria, né? Ó, a lista tem 4 exercícios apenas, então ela é pequena, certo? Uma lista pequena. Só que parece ser até uma lista trabalhosa. Então, o primeiro exercício, ó, 1. Escreva o algoritmo em Portugal que leia um valor de 10 números inteiros. Em seguida, calcule e escreva o somatório dos valores desse vetor. Ó, aqui ela, né, a lista já está envolvendo o conceito de vetores. Então, eu vou falar um pouquinho de vetores antes de resolver o exercício. E lá, em Python, eu já vou fazer
a ligação do conceito de vetor com o conceito de lista que existe. Então a gente vai resolver esse exercício das duas maneiras, ok? O segundo exercício aí, ó. Escreva um algoritmo em Portugal que preencha um vetor com 6 elementos números inteiros, né? Calcule e mostre todos os números pares, a quantidade de números pares, todos os números ímpares e a quantidade de números ímpares. São vários exercícios embutidos em um só. Aí, esse exercício é um exercício didático muito bom, porque a gente pode ir pegando ele, né, devagar, e ir acrescentando a complexidade à medida que o código vai desenvolvendo. Por exemplo, ele fala para preencher um vetor com 6 elementos, né, ou números inteiros. Vou exemplificar aqui. Deixa eu ver se eu acho o meu Visual G, só para já mostrar como é que seria esse exercício aí em Portugal, né? Dropbox, ifs, lógica de programação, Visual G, ok. Aí, ó, nós vamos abrir o Visual G. Tá legal. Aí ele fala aqui, né? Escreva um algoritmo em Portugal que preencha um vetor com 6 elementos números inteiros. Opa, peraí. Primeira coisa eu tenho que preencher, então, esse vetor com 6 números inteiros. Eu sei o que é um vetor, né? Vamos lá. Vamos ver a ideia de vetor aí. A ideia de vetor seria o quê? Você tem ali... Opa, perdi o mouse. Você tem ali um monte de caixinha, tá certo? Um monte de caixinha. Um monte de caixinha. E essas caixinhas, na verdade, é uma abstração, né? Elas estão, na verdade, encadeadas, né? Elas fazem parte de uma estrutura de dados aí, certo? E aí, nessas caixinhas, eu posso ir colocando o quê? Eu posso ir colocando números. Por exemplo, vou colocar o número 1, aqui eu vou colocar o número 2, aqui eu vou colocar o número 5, aqui eu vou colocar o número, sei lá, 8, tá certo? E aqui eu vou colocar o número... Não tem nem problema repetir, tá? Eu posso até colocar o número 1 de novo aqui, beleza. E aqui vai, né? Tá certo? Vamos supor que, no caso, eu estou resolvendo o exercício que foi falado ali, que ele pede para preencher um vetor com 6 elementos de números inteiros. Opa! Primeira propriedade do vetor. Eu tenho no vetor a propriedade de cada caixinha dessa, tá certo? Cada caixinha dessa ser do mesmo tipo de dado. Todas as caixinhas são do mesmo tipo de dado. Ele falou que é inteiro, então todas são inteiros. Tá certo? Todas são do tipo inteiro. Não adianta aqui eu pegar nesse vetor, né? O vetor são quantos? 6, né? Então ele já determina, inclusive, o tamanho do vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Acabou. Daqui para cá, eu não tenho mais nada. Esse vetor é de tamanho 6. Né? Então, elementos, todos eles são inteiros. E o exercício fala que você vai preencher com valores inteiros. Então, você precisa ter um algoritmo, né, um código lá, que vai pedir para o usuário, informe um número, e esse número vai para dentro do vetor. Informe outro número, esse número vai para dentro do vetor de novo. Informe outro número, esse número vai para dentro do vetor de novo. E depois de 6 vezes solicitado esses valores, o vetor vai estar preenchido e você vai ter preenchido, então, 6 elementos. Então, o primeiro exercício, ou vamos dizer assim, a primeira parte desse exercício 2 dessa lista, né, é justamente fazer o quê? Preencher o vetor com 6 elementos. Então, vamos focar nisso aí.
primeira coisa, se eu vou trabalhar com um vetor, né? Como é que no Portugal eu crio uma estrutura dessa, né? Um vetor, vamos chamar aqui de V. Opa! Esse cara aqui eu vou chamar ele de. Vai botar aqui, vamos botar com letrinha mesmo. Esse cara aqui eu vou chamar de vetor. Beleza? Esse cara aí é o nosso vetor. Ih, mas ficou ruim. Esse cara aqui é o nosso vetor. Opa, legal, vetor. Ah, mas como é que é a estrutura de um vetor? Ah, professor, eu não lembro disso toda hora, não sei o que. Bom, vocês estão lá com uma apostila muito boa, não é? Vocês estão com uma apostila muito boa. Nunca deixe de lançar mão da apostila. Ah, peraí. Lá no AVA tem uma apostila da disciplina. Arará. Clique aqui e faça o download da apostila. Aí você pega na apostila, vai lá, Ctrl F, vetor. Vamos ver como é que é vetor? Ih, caramba. E essa apostila aqui veio pelas metades. Capítulo 3, papá. Eita, cadê a nossa apostila? Eita, apostila. Aqui, essa aqui é a boa. Ó, vetor, vamos ver como é que é vetor? Vetores, ó, tem um capítulo só de vetores, ó. E aí nesse capítulo de vetores ele vai explicar para vocês como é a sintaxe para a criação do vetor. Aí aqui você tem lá, ó, identificador, dois pontos, o tipo lá você vai colocar vetor, o tamanho do vetor e o tipo dos valores que vão estar dentro das caixinhas do vetor, certo? Olha lá, a estruturazinha, né, que eu comentei. Então, você teria lá, para um exemplo, ó, vet, dois pontos, vetor, 1 a 6 dia inteiro. Pronto, isso daqui é que a gente precisa, tá vendo? Ó? Criação de um vetor de tamanho 6. Essa é a sintaxe na linguagem Portugal, tá certo? Que o Visual G aceita. Então, voltando lá, ó, eu falei que eu ia chamar o meu vetor de vetor, mas no Portugal, como ele tem essa tradução dos comandos para português, vai dar conflito, né? Vetor, dois pontos, vetor, ele não vai entender, ele vai achar que vetor já é uma palavra reservada da linguagem, né? E por isso ele não vai aceitar que eu faça algo do tipo vetor, dois pontos, vetor, tá? Então, o meu vetor, ao invés de vetor, eu vou chamar de números, ó, números. Nada impede de chamar esse vetor de números. Tá bom. Então, números é o quê? Números é um vetor, né? Aí a especificação do tamanho do vetor no Portugal é a partir dessa sintaxe aqui, ó. É a partir desse modelo de escrita, ó. Eu vou de 1 a 6, ou, se você quiser, eu vou de 0 a 5, tá certo? Eu vou de 1 a 6 porque eu acho que é mais intuitivo. Mas quando a gente estiver trabalhando em Python, vocês vão perceber que um vetor de tamanho 6, na verdade, lá não vai ser bem um vetor, vai ser o que a gente chama de lista. Então, você nem define tamanho. E a indexação, ou seja, os índices, os números que representam cada posição do vetor, começam a partir do que posicionam cada elemento do vetor, eles já iniciam do zero. Então, aqui você vem, ó, de 1 a 6. Ah, então, peraí, eu tenho números, é um vetor, né, dois pontos, é um vetor, que vai de
da posição 1 até a posição 6. Posição, isso aí não é valor, tá? Posição. Vou até lá naquele nosso paintzinho lá para brincar. O que é aquele 1 a 6? O 1 a 6 que ele está colocando lá é isso aqui, ó. Essa posição é a 1, essa posição é a 2, essa posição é a 3, essa posição é a 4, essa é a 5 e essa é a 6. Isso daqui a gente chama de índice. Índice. Beleza? Índice do vetor, né? Eu tinha botado um vetor aqui, ó, esses caras, esses aí, ó, 1, 2, 3, 1, 2, né? 1, 2, 5, 8, 1. Esses aí são os valores que estão guardados nas posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então vamos lá. Números vai ser um vetor que vai da posição 1 até a posição 6 de inteiro. Inteiro. Beleza. Aí como é que eu faço então para alimentar esse vetor, né? Preencher esse vetor com 6 elementos? Você pode colocar lá, escreva, né? Do jeito que vocês estão mais acostumados aí, informe 6 números. Aqui eu posso botar, sempre vou botar números de números inteiros, tá certo? Aí eu estou pedindo para o cara informar 6 números inteiros. Aí você vem lá, um comando de repetição para rodar 6 vezes que vocês devem estar acostumados a usar, deve ser o comando para. Então vamos lá, para. Aí eu vou utilizar uma variável que é sugestiva quando a gente está trabalhando com vetores, que é a variável com o nome i. Isso aí é opcional, tá? Mas o i é interessante porque ele remete a gente ao conceito de índice. Então, i é inteiro, certo? Então, para i de 1 até 6, faça. Faça o quê? Vai pedir o número e vai jogar no vetor. Vai pedir outro número e vai jogar no vetor. Eu vou colocar o quê? Escreva, informe, aqui ó, informe um número. Ou informa o elemento da posição 1, ou informa o elemento da posição 2. Como é que você faz isso? Aqui ó, informe o valor para a posição. Aí aqui a gente vai dar uma dinâmica, ó, para a posição i, né? I, posição i. Aí, para ficar até bonitinho, ó, vocês vão perceber isso depois, ó. Vou dar uma vírgula, vou botar aqui 2 pontos, ó. Aí você vem aqui e bota leia. Aí você vai ler quem, hein? Você vai ler o números na posição i. Ou você faz assim, ó. Ou você faz assim, leia n, e aí você fala números na posição i, recebe n. Isso aqui é a mesma coisa, tá legal? Isso dá na mesma. Ler o n, depois pegar o n e jogar em números na posição i, é o mesmo que ler já o valor direto em números na posição i. Tanto faz. Ok? Então aqui evita usar até essa variável n se você fizer direto. Aí você vem aqui, fim para, né? Matou o para aí, já tem todo o vetor.
Ah, eu quero visualizar esse vetor depois. Tranquilo, tranquilo. Agora trabalho preguiçoso, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou até colocar um texto aqui, ó. Escreva, ou escreval, né? Para quebrar uma linha. Aqui também, eu vou botar um escreval. Né? Aí você bota lá, ó. Vetor lido. E aí eu vou agora, ao invés de ler cada elemento da posição, eu vou escrever. Escreva. Vou até botar um escreval, né? Que aí ele já quebra logo para mim, tá? E aí vai vir então o texto vetor lido. Vai rodar o para de novo de 1 até 6, para variar esse i de 1 até 6 outra vez, exibindo agora na nossa tela, né? Ou seja, escrevendo na nossa tela, elemento por elemento do vetor. E fim do algoritmo por enquanto. Então, só para ilustrar, né? Nós pegamos um problema, que o primeiro passo dele é ler um vetor com 6 elementos, depois a gente tem que manipular esses elementos. Tem que mostrar quantos pares, quantos ímpares, a soma de não sei quem, parará. O importante aqui é, pegue um problema que você acha grande, quebre ele em partes menores e vá resolvendo devagar essas partes menores. Aqui eu vou dar um F5, né? Eita. F9, são tantas ideias de programação que eu tenho trabalhado ultimamente que a gente se perde um pouco. Mas, ó, apareceu lá pra gente, tá vendo? Ó, eu gosto até de dar um zoom aqui para mostrar bem. Lupa, vou botar uma lupa aqui. Vamos, ok, tá legal, ó. Aí você tem lá, informe 6 números inteiros. Informe o valor para a posição 1. Sei lá, 5. Eita, tá dando um tiltzinho aí, né? Pronto, aí 4. Não é porque que ele tá pulando aqui. Eu tava com 2 monitores, ele tava endoidando. Beleza, vamos botar aqui 8. Agora 7. Esse negócio aqui. Mais um, sei lá, 10, nada impede. Ah, número inteiro pode ser negativo? Pode, bota aí um menos, sei lá, menos 3. Ó. Então ele mostrou, ó, vetor lido foi o vetor que tem o elemento 5, 4, 8, 7, 10 e menos 3. Beleza? Então, quer dizer, só para ilustrar, né, como é que você já resolveria parte do problema em Portugal se você estivesse trabalhando com o vetor. Aqui, ó, vocês já devem estar acostumados, né? No ambiente do VisualAlg, deixa eu fechar esse negócio agora. No ambiente do VisualAlg, a gente consegue ter acesso a, vamos dizer assim, aquela nossa tabela de variáveis, né? Como se tivesse feito um teste de mesa, né? Então, à medida que você vai alimentando o vetor, ele vai jogando os valores aqui. Né? Deixa eu dar um outro F9 aqui, ó, só para mostrar de novo. Ó, o vetor está lá criado já, ó, números na posição 1, números 2, números 3, números 4, 5, 6. Esses aqui são os elementos que existem no nosso vetor chamado números. Aí como é que eu acesso o números na posição 1? Né? Eu escrevo lá números e no colchete aqui, ó, eu boto 1. Observe que aqui, ao invés de escrever o número 1, eu estou colocando a variável i. E isso, estando dentro do para, faça, né? Primeira vez que isso rodar, o i vai valer 1. Na segunda vez, o i vai valer 2. Depois, o i vai valer 3 e assim por diante. Se vocês olharem aqui, ó, nessa tabela, qual é o valor de i agora? 1.
Então, se eu estou nessa linha de código aqui, né, ó, vou apertando aqui o F8, ó. Vamos fazer com F8 aqui. Eita. F2 matar esse cara aqui. Xiii, caramba. Ih, caramba. Vou matar ele aqui, que ele fecha logo. Vou apertar o F8, que aí eu vou no passo a passo, ó. E vou mostrar para vocês, ó, a partir do momento que a gente passou nas declarações, ele criou aquele vetor para a gente. Na hora que eu começo o programa, que eu entro no parafaça, o i vai assumir o valor de 1. Quando eu chego aqui no leia números, qual é o valor de i? 1. Beleza, então eu estou indo aqui em números 1 e vou colocar um valor nele. Qual é o valor que eu vou colocar? O que eu quiser. Por exemplo, 1000. Olha lá, assumiu 1000 a posição 1. Ah, e agora? Ele vai vir com i valendo quanto? 2. Se o i vale 2, eu estou no números i, ou seja, no números 2. Números 2 agora vai receber que valor? Sei lá, está 80. Olha lá, 80 foi para lá. Aí ele continua, o i foi para 3, então eu vou acessar o números na posição 3. Então eu vou botar lá 70. Ah, de novo, quero menos 40. Agora eu vou no 33. Agora eu vou no 22. E finalizou o programa, praticamente, né? Porque agora é só com ele mesmo. Beleza? É isso. Então, durante a semana, eu vou pegar essa quinta lista de exercício. Vamos voltar lá no AVA agora. Cadê o AVA da disciplina? Aqui, ó. Vamos embora, pegar aqui no AVA da disciplina. Na semana 19, então, ela começou ofertando para vocês já a quinta lista, né? Então, essa quinta lista a gente vai trabalhar Portugal e Python, tá certo? O exercício 1 e o exercício 2 eu vou fazer com vocês os dois, tanto em Portugal quanto em Python. Os outros eu vou dar tempo para vocês trabalharem ela em Portugal à vontade, se quiserem, e em Python também, mas eu vou dar prioridade a resolver em Python, e se vocês sentirem necessidade, a gente volta e faz em Portugal também. Perfeito? E eu acredito que com isso a gente vai estar já fechando o semestre, porque a gente só tem um mês de aula, né? Então, o objetivo dessa semana é pegar essa quinta lista, né? E eu, pelo menos, vou fazer isso para vocês. E vou resolver o exercício 1 e o exercício 2 em detalhes. Ok? Em detalhes. Tanto em Portugal quanto em Python. O restante da lista vocês vão ter até o final do mês para finalizar. É claro, sempre com ajudas, né? Vocês precisando de mim, entre em contato. Vou colocar no AVA, aqui nessa parte de cima, os meus contatos, tanto e-mail quanto número para o WhatsApp, quem quiser um contato direto rápido, né? Para tirar dúvida. E aí a gente vai levar o resto da disciplina numa boa, tranquilão. Beleza? Um grande abraço a todos e boa semana. Bons estudos aí. Até mais.